Olá, seja bem-vindo. Se você chegou nesse vídeo, eu espero que você já tenha no site da Terapias Sistêmicas, tenha visto os outros vídeos, né? Onde a gente explica em vídeos curtos muito do nosso propósito, das bases do nosso processo terapêutico. Isso é muito importante. Nós temos lá a apresentação da clínica, florescimento psíquico, mal-estar psíquico, as questões ligadas à obesidade, enfim, assista os vídeos de acordo com o que você tem interesse, é muito importante isso. E agora, esse vídeo é o vídeo onde a gente trata sobre o nosso processo terapêutico, como é que a gente inicia, quais são os passos que a gente dá. Eu sei que você talvez pode estar falando, poxa, é diferente da maioria dos lugares se você já fez terapia, mas assim, nós acreditamos fortemente no poder da consciência. Então, tudo que nós fazemos é um passo a passo, tornando o processo bastante claro, bastante consciente, com um projeto de crescimento, de desenvolvimento pessoal. Então, por isso que nós tomamos todos esses cuidados. Então, depois de ter visto e ouvido os vídeos que estão aqui no site da clínica, a gente vai fazer um pequeno processo para realizar algo que para nós é fundamental, é a coisa mais importante dentro da terapia. Você vai perguntar, a coisa mais importante é a formação acadêmica do terapeuta, é a experiência do terapeuta, são os anos de atendimento, ou a indicação e etc. E eu vou te dizer, olha, de tudo que eu já caminhei em processos terapêuticos, recebendo terapia e fazendo terapia, eu vou te dizer o que é a coisa mais importante de todas. É algo que eu chamo de encontro terapêutico. Como te explicar isso? Né? É um estado de confiança que se estabelece. Às vezes não há muita lógica propriamente para isso, mas é aquela sensação assim, como quando você vai num mecânico, entra ali com o teu carro e começa a conversar com ele e de repente sente uma segurança muito grande ou não sente, né? Alguma coisa para você não fica legal, apesar de ele ter sido bem indicado e etc, né? Ou então não, você sente bastante confiança. Então, isso é que nem médico, por exemplo. Às vezes você vai no médico, foi bem recomendado, tem muitas indicações, mas você vai lá, olha para ele e alguma coisa não acontece. Então, assim, esse encontro terapêutico ele é fundamental. E é fundamental de ambas as partes, né? Ou seja, o terapeuta ele precisa olhar para quem o procura e precisa sentir que realmente é capaz de ajudar aquela pessoa, né? E a pessoa que está procurando o terapeuta, ela precisa olhar para o terapeuta, conversar com ele e sentir que aquele profissional pode ajudá-la, sentir esperança, sentir fé de que aquilo é possível. Eu considero isso muito mais importante do que qualquer outra coisa, né? O Jung, que é um grande psicólogo, foi formador de uma escola de psicologia, ele dizia que você deve estudar profundamente o máximo que você puder de teoria, mas quando você se encontra com quem você vai atender, que você seja apenas uma alma ouvindo outra alma. Eu acredito profundamente nisso. Então, por isso que nós fazemos de 1 a 3 encontros. Pode ser que no primeiro encontro nós sintamos que isso já aconteça. Pode ser que não. Então, nós fazemos de 1 a 3 encontros para fazer o aquecimento do processo terapêutico. Eu vou te explicar como nós fazemos esses 3 encontros. Então, a primeira coisa, você vai entrar em contato pelo nosso WhatsApp, vai dizer que viu os vídeos, ficou interessado, e aí a gente te manda um texto. Esse texto é um pouco mais profundo e ele tem várias palavras-chave que vão te descrever um pouco de como é o nosso ambiente da clínica, o que a gente gosta, o que a gente faz, etc., mais detalhadamente. Você vai ter um tempo para estudar esse texto, depois você entra em contato conosco. Aí, seja presencial ou virtual, através de chamada de vídeo, nós fazemos o nosso primeiro encontro. Então, neste encontro, nós vamos discutir esse texto juntos. Eu
O terapeuta fala o que você sentiu, o que você achou, o que te chamou a atenção, a gente destaca alguns pontos do texto e aí nós vamos nos conhecendo. Você vai falando, a gente também, e tudo isso vai dando proximidade. Pode ser que isso dure já no primeiro encontro, se esgote ou não, podemos ir para um segundo encontro até um terceiro. Depois, você vai definir exatamente, da maneira mais listada possível, quais são os teus objetivos com a terapia. Então você vai descrever cuidadosamente, né? Vai pensar cuidadosamente, dizer, olha, eu quero fazer terapia, o meu objetivo é esse. E aí nós vamos discutir esses objetivos que você lança. Né? Novamente, aí tem um conhecimento mútuo, a gente fala, você ouve, você fala, a gente ouve, então há uma troca e nós definimos aí algo bastante interessante. Se aí sentirmos que vamos dar o próximo passo, né, é porque já estamos sentindo essa harmonia. Aí nós temos um contrato terapêutico, ou seja, um documento que a gente vai te mandar, onde nós estabelecemos todas as regras, como é que vai ser o nosso comportamento, horário, atraso, pagamento, tudo está naquele papel e ele é uma maneira de nós estabelecermos algo bem tranquilo, bem gostoso, com bastante cuidado e carinho a gente faz isso, para que todo o nosso trabalho seja bem conhecido, todos os passos, como a gente vai agir, tanto o terapeuta deve agir, também quem busca o processo terapêutico. Passando por isso, aí nós já finalizamos. É dada uma resposta final da pessoa, se ela realmente sentiu segurança, se ela está se sentindo bem com aquele de 1 a 3 encontros, se ela sente que quer trabalhar ali, e o terapeuta diz se ele sentiu que pode auxiliar você no teu processo terapêutico. Porque nós somos muito humildes em considerarmos que às vezes não dominamos aquele assunto muito bem, ou aquele problema, ou a nossa integração não aconteceu por algum motivo, né? E aí nós podemos indicar algum amigo, você pode voltar a procurar um terapeuta. E aí o que acontece? Fica sobre nossa responsabilidade esses 3 encontros. Ou seja, se você chegar ao final dos 3 encontros e não quiser continuar, ou nós sentimos que não podemos te ajudar, nada será cobrado. Isso fica como cortesia para você, você vai passar por um processo bem legal, já vai te ajudar, inclusive a você procurar um outro lugar e o próximo terapeuta. A gente vai dar várias dicas bastante interessantes. Então, se nós não fecharmos, nada é cobrado. Se você der ok, nós começarmos o trabalho, então você já faz o primeiro pagamento do mês. Nós sempre trabalhamos com pagamentos mensais e isso vai ser ajustado. Qual vai ser o valor? E aí, nesse primeiro encontro, ou segundo encontro, ou terceiro encontro, uma vez que a gente conclua, não, vamos trabalhar juntos, você efetua o primeiro pagamento. E aí começamos o trabalho. E mais ou menos naquela data do mês, você sempre vai fazer o depósito mensal. Então, nós iniciamos assim o processo terapêutico e nós compreendemos que a terapia ela precisa ter uma revisão, ou seja, mais ou menos a cada 7 encontros, ou seja, com 7 nós fazemos uma primeira revisão do processo, vemos se está ok, se as metas estão ok, se o atendimento precisa ser ajustado de alguma maneira. Depois, com 14 atendimentos, fazemos a mesma coisa. Com 21 atendimentos, nós fazemos uma grande revisão para decidirmos se o processo deve continuar, se nós alcançamos os objetivos. Normalmente nós preferimos o trabalho da terapia breve. Normalmente a terapia breve trabalha com 10 encontros. Né? A gente faz um processo um pouquinho diferente. A cada 7 nós fazemos uma revisão e com 21 a gente faz uma grande revisão para ver como as coisas estão indo, se o processo está bem encaminhado, se continuamos, paramos. Às vezes uma pausa terapêutica é importante, é necessária. Uma outra coisa também, questão dos valores. Olha, os valores são definidos de acordo com o tipo de atendimento. Nós trabalhamos com, às vezes, atendimentos mensais. Né? A terapia, muitas vezes, ela precisa de um processo de elaboração. Principalmente porque na nossa clínica, no nosso trabalho, a gente não faz atendimentos padrão, que normalmente seria de 50 minutos. Né? Tem plano de saúde que até faz atendimento de 30 minutos. Os nossos atendimentos são mais confortáveis, mais longos. Vão de 1 hora a 1 hora e meia. Normalmente
a cada cliente a gente marca até uma diferença de 2 horas. Se a gente precisar de 1h45, 1h30, a gente faz o que é suficiente para um mergulho de profundidade. Então quem faz um encontro mensal, por exemplo, tem bastante material para trabalhar. Ou os encontros podem ser quinzenais, ou os encontros podem ser semanais. De acordo com o que for combinado nesses 3 encontros, a gente define o número de encontros iniciais, ou vamos alterando à medida que o processo terapêutico evolui, aumentando ou diminuindo. Então, esse método flexível é o que a gente mais gosta de trabalhar. Então, espero que você tenha gostado do que você ouviu, que você tenha gostado dos vídeos. Se já está nascendo em você uma coisa legal, interessante, olha, senti uma esperança, senti uma coisa gostosa em tudo que eu ouvi, então nosso encontro terapêutico já começou. Então você ligue para o número de WhatsApp, mande uma mensagem, faça contato conosco e nós vamos dar todos esses passos em direção a um movimento muito gostoso. Terapia é autoconhecimento, é autorrealização. Para nós é uma jornada muito interessante. Eu, particularmente, passei por processos muito difíceis na minha de vida jovem, sei o que é o sofrimento psíquico e descobri o florescimento também, as minhas maiores potencialidades. Fiz muita terapia, muitos processos terapêuticos e se você está aqui, está procurando, com certeza você tomou uma excelente decisão. Então nós agradecemos a atenção e aguardamos o seu contato para a gente se conhecer. Um grande abraço. Olá, seja bem-vindo. Se você chegou nesse vídeo, eu espero que você já tenha no site da Terapias Sistêmicas, tenha visto os outros vídeos, né? Onde a gente explica em vídeos curtos muito do nosso propósito, das bases do nosso processo terapêutico. Isso é muito importante. Nós temos lá a apresentação da clínica, florescimento psíquico, mal-estar psíquico, as questões ligadas à obesidade, enfim, assista os vídeos de acordo com o que você tem interesse, é muito importante isso. E agora, esse vídeo é o vídeo onde a gente trata sobre o nosso processo terapêutico, como é que a gente inicia, quais são os passos que a gente dá. Eu sei que você talvez pode estar falando, poxa, é diferente da maioria dos lugares se você já fez terapia, mas assim, nós acreditamos fortemente no poder da consciência. Então, tudo que nós fazemos é um passo a passo, tornando o processo bastante claro, bastante consciente, com um projeto de crescimento, de desenvolvimento pessoal. Então, por isso que nós tomamos todos esses cuidados. Então, depois de ter visto e ouvido os vídeos que estão aqui no site da clínica, a gente vai fazer um pequeno processo para realizar algo que para nós é fundamental, é a coisa mais importante dentro da terapia. Tá? Você vai perguntar, a coisa mais importante é a formação acadêmica do terapeuta, é a experiência do terapeuta, são os anos de atendimento, ou a indicação e etc. E eu vou te dizer, olha, de tudo que eu já caminhei em processos terapêuticos, recebendo terapia e fazendo terapia, eu vou te dizer o que é a coisa mais importante de todas. É algo que eu chamo de encontro terapêutico. Como te explicar isso? Né? É um estado de confiança que se estabelece. Às vezes não há muita lógica propriamente para isso, mas é aquela sensação assim, como quando você vai num mecânico, entra ali com o teu carro e começa a conversar com ele e de repente sente uma segurança muito grande ou não sente, né? Alguma coisa para você não fica legal, apesar de ele ter sido bem indicado e etc. Né? Ou então não, você sente bastante confiança. Então, isso é que nem médico, por exemplo. Às vezes você vai no médico, foi bem recomendado, tem muitas indicações, mas você vai lá, olha para ele e alguma coisa não acontece. Então, assim, esse encontro terapêutico ele é fundamental. E é fundamental de ambas as partes. Né? Ou seja, o terapeuta ele precisa olhar para quem o procura
e precisa sentir que realmente é capaz de ajudar aquela pessoa, né? E a pessoa que está procurando o terapeuta, ela precisa olhar para o terapeuta, conversar com ele e sentir que aquele profissional pode ajudá-la, sentir esperança, sentir fé de que aquilo é possível. Eu considero isso muito mais importante do que qualquer outra coisa, né? O Jung, que é um grande psicólogo, foi formador de uma escola de psicologia, ele dizia que você deve estudar profundamente o máximo que você puder de teoria, mas quando você se encontra com quem você vai atender, que você seja apenas uma alma ouvindo outra alma. Eu acredito profundamente nisso. Então, por isso que nós fazemos de 1 a 3 encontros. Pode ser que no primeiro encontro nós sintamos que isso já aconteça. Pode ser que não. Então, nós fazemos de 1 a 3 encontros para fazer o aquecimento do processo terapêutico. Eu vou te explicar como nós fazemos esses 3 encontros. Então, a primeira coisa, você vai entrar em contato pelo nosso WhatsApp, vai dizer que viu os vídeos, ficou interessado, e aí a gente te manda um texto. Esse texto é um pouco mais profundo e ele tem várias palavras-chave que vão te descrever um pouco de como é o nosso ambiente da clínica, o que a gente gosta, o que a gente faz, etc., mais detalhadamente. Você vai ter um tempo para estudar esse texto, depois você entra em contato conosco. Aí, seja presencial ou virtual, através de chamada de vídeo, nós fazemos o nosso primeiro encontro. Então, neste encontro, nós vamos discutir esse texto juntos. O terapeuta fala o que você sentiu, o que você achou, o que te chamou a atenção, a gente destaca alguns pontos do texto e aí nós vamos nos conhecendo. Você vai falando, a gente também, e tudo isso vai dando proximidade. Pode ser que isso dure já no primeiro encontro, se esgote ou não, podemos ir para um segundo encontro até um terceiro. Depois, você vai definir exatamente, da maneira mais listada possível, quais são os teus objetivos com a terapia. Então você vai descrever cuidadosamente, né? Vai pensar cuidadosamente, dizer, olha, eu quero fazer terapia, o meu objetivo é esse, esse, esse. E aí nós vamos discutir esses objetivos que você lança, né? Novamente, aí tem um conhecimento mútuo, a gente fala, você ouve, você fala, a gente ouve, então há uma troca e nós definimos aí algo bastante interessante. Se aí sentirmos que vamos dar o próximo passo, né, é porque já estamos sentindo essa harmonia. Aí nós temos um contrato terapêutico, ou seja, um documento que a gente vai te mandar, onde nós estabelecemos todas as regras, como é que vai ser o nosso comportamento, horário, atraso, pagamento, tudo está naquele papel e ele é uma maneira de nós estabelecermos algo bem tranquilo, bem gostoso, com bastante cuidado e carinho a gente faz isso, para que todo o nosso trabalho seja bem conhecido, todos os passos, como a gente vai agir, tanto o terapeuta deve agir, também quem busca o processo terapêutico. Passando por isso, aí nós já finalizamos. É dada uma resposta final da pessoa, se ela realmente sentiu segurança, se ela está se sentindo bem com aquele de 1 a 3 encontros, se ela sente que quer trabalhar ali, e o terapeuta diz se ele sentiu que pode auxiliar você no teu processo terapêutico. Porque nós somos muito humildes em considerarmos que às vezes não dominamos aquele assunto muito bem, ou aquele problema, ou a nossa integração não aconteceu por algum motivo, né? E aí nós podemos indicar algum amigo, você pode voltar a procurar um terapeuta. E aí o que acontece? Fica sobre nossa responsabilidade esses 3 encontros. Ou seja, se você chegar ao final dos 3 encontros e não quiser continuar, ou nós sentimos que não podemos te ajudar, nada será cobrado. Isso fica como cortesia para você, você vai passar por um processo bem legal, já vai te ajudar, inclusive você procurar um outro lugar e o próximo terapeuta. A gente vai dar várias dicas bastante interessantes. Então, se nós não fecharmos, nada é cobrado. Se você der ok, nós começarmos o trabalho, então você já faz o primeiro pagamento do mês. Nós sempre trabalhamos com pagamentos mensais e isso vai ser ajustado. Qual vai ser o valor? E aí, nesse primeiro encontro, ou segundo encontro, ou terceiro encontro, uma vez que a gente conclua, não, vamos trabalhar juntos, você efetua o primeiro pagamento.
E aí começamos o trabalho. E mais ou menos naquela data do mês, você sempre vai fazer o depósito mensal. Então, nós iniciamos assim o processo terapêutico e nós compreendemos que a terapia ela precisa ter uma revisão, ou seja, mais ou menos a cada 7 encontros, ou seja, com 7 nós fazemos uma primeira revisão do processo, vemos se está ok, se as metas estão ok, se o atendimento precisa ser ajustado de alguma maneira. Depois, com 14 atendimentos, fazemos a mesma coisa. Com 21 atendimentos, nós fazemos uma grande revisão para decidirmos se o processo deve continuar, se nós alcançamos os objetivos. Normalmente nós preferimos o trabalho da terapia breve. Normalmente a terapia breve trabalha com 10 encontros. A gente faz um processo um pouquinho diferente. A cada 7 nós fazemos uma revisão e com 21 a gente faz uma grande revisão para ver como as coisas estão indo, se o processo está bem encaminhado, se continuamos, paramos. Às vezes uma pausa terapêutica é importante, é necessária. Uma outra coisa também, questão dos valores. Olha, os valores são definidos de acordo com o tipo de atendimento. Nós trabalhamos com, às vezes, atendimentos mensais. A terapia, muitas vezes, ela precisa de um processo de elaboração. Principalmente porque na nossa clínica, no nosso trabalho, a gente não faz atendimentos padrão, que normalmente seria de 50 minutos. Tem plano de saúde que até faz atendimento de 30 minutos. Os nossos atendimentos são mais confortáveis, mais longos. Vão de 1 hora a 1h30. Normalmente, a cada cliente, a gente marca até uma diferença de 2 horas. Se a gente precisar de 1h45, 1h30, a gente faz o que é suficiente para um mergulho de profundidade. Então, quem faz um encontro mensal, por exemplo, tem bastante material para trabalhar. Ou os encontros podem ser quinzenais, ou os encontros podem ser semanais. De acordo com o que for combinado nesses 3 encontros, a gente define o número de encontros iniciais, ou vamos alterando à medida que o processo terapêutico evolui, aumentando ou diminuindo. Então, esse método flexível é o que a gente mais gosta de trabalhar. Então, espero que você tenha gostado do que você ouviu, que você tenha gostado dos vídeos. Se já está nascendo em você uma coisa legal, interessante, olha, senti uma esperança, senti uma coisa gostosa em tudo que eu ouvi, então nosso encontro terapêutico já começou. Então você ligue para o número de WhatsApp, mande uma mensagem, faça contato conosco e nós vamos dar todos esses passos em direção a um movimento muito gostoso. Terapia é autoconhecimento, é autorrealização. Para nós é uma jornada muito interessante. Eu, particularmente, passei por processos muito difíceis na minha vida jovem, sei o que é o sofrimento psíquico e descobri o florescimento também, as minhas maiores potencialidades. Fiz muita terapia, muitos processos terapêuticos e se você está aqui, está procurando, com certeza você tomou uma excelente decisão. Então nós agradecemos a atenção e aguardamos o seu contato para a gente se conhecer. Um grande abraço.